A paz do Senhor, começa mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e para mim é um prazer estar com você neste momento, entrar na sua casa, tocar a sua vida com a palavra de Deus. E hoje o tema deste programa é Homem em Extinção. E ao meu lado aqui nós temos o pastor Emerson Mafessoni, depois ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho. Hoje pastoreia a ADNV de Morada de Laranjeiras e hoje tem sido uma das maiores autoridades aqui no estado do Espírito Santo, e eu profetizo, porque ele já está rompendo fronteiras, que será uma das maiores autoridades na nossa nação. Vou profetizar mais, se tornará uma das maiores autoridades no mundo, ministrando a homens, com o intuito de resgatar esta figura já tão desgastada e tão alheia, e muitas pessoas às vezes tentando assassinar essa figura tão importante dentro da família e dentro da sociedade. Mas vamos começar esse culto gravado? Eu falo que não é um programa, mas é um culto de adoração ao Senhor. O estúdio aqui já se tornou um altar. Que aí na sua casa também o altar esteja preparado. E comigo também está a família Leitão. É uma família de filhos onde todos cantam. Mãe canta, pai cantava, porque já dorme no Senhor. Nós tivemos essa perda esse ano do pai delas. Eu falo que nós consideramos perda, mas na perspectiva do céu, vitória, ganho, foi recolhido pelo Senhor, não é? Na visão humana, o homem pode achar que ele foi vencido pelo Covid. Não, ele foi promovido ao céu. E o degrau usado foi o Covid-19. Mas as filhas seguem louvando e adorando ao Senhor, levando esse legado de adoração ao nome do Senhor. E está comigo hoje Regiane, Rosiane, Brenda Lee, Renata Brum. Nós chamamos na nossa igreja Família Leitão. O Ícaro está aqui, um grande músico, está ao piano elétrico hoje, mas também toca violino, toca violoncelo, certo? Meu Deus, eu estou muito chique nesse programa. Deus já se faz presente, e eu quero abrir esse programa adorando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Adore ao Senhor, família Leitão. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras
pessoas queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia! Aleluia! Que louvor abençoado para abrir esse programa. E antes de ministrar a palavra, dirigir a palavra ao pastor Emerson, eu queria abrir este programa com a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 15 ao 17, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, se for menino, matai-o, mas se for filha, menina, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Vamos começar, pastor Emerson. Eu queria apresentar a vocês o pastor Emerson Mafessoni. É casado há 27 anos com a irmã Elizabeth Mafessoni. É pai de Mateus, de 18 anos, e Ana, de 12 anos. Pastor há 11 anos, desde 2009. Atualmente ele é pastor da Assembleia de Deus Nova Vida, em Morada de Laranjeiras. É pastor, é terapeuta familiar, terapeuta sexual, psicanalista, sexólogo, mestrando em erotismo virtual, como a pornografia, e nós vamos falar todas as outras vertentes que ele está pesquisando, que ele está mestrando. Pastor Emerson, é um prazer tê-lo aqui, considero mesmo, o senhor tem se tornado uma das maiores autoridades no nosso estado, e eu creio que Deus tem soprado o seu nome, tem te dado visão, já tem alcançado outros estados, e eu creio pela fé
que em breve também uma das maiores autoridades na nossa nação, e por que não dizer no mundo, para cuidar de homens, para curar homens, e com isso a família inteira, porque ele é o cabeça. Pastor, esse texto que eu li acontece no Egito. Mais uma vez, havia uma promessa da vinda de Cristo, né, do Rei da Glória. E o diabo sempre tentando atrapalhar esse plano, esse projeto. E aí vem essa primeira tentativa aqui, não vou dizer que é a primeira, se a gente considerar lá no Éden, mas vamos considerar assim, assassinato mesmo de meninos, nesse contexto. Depois nós vamos, que são recém-nascidos, depois nós vamos ver a mesma coisa lá em Herodes, quando ele sabe que o rei dos judeus, que rei, se não sou eu, mate todos os meninos de 2 anos para baixo. E nós vemos que isso vem se perpetuado ao longo de toda a história da humanidade, essa questão de tentativa do inimigo de matar o homem, o cabeça, a figura masculina. E pastor, eu como mulher que ministro para mulheres, nós sempre vemos um grande mover de ministrações às mulheres. E a grande reclamação, ou não vou dizer reclamação, a principal pontuação das mulheres e até das líderes que cuidam de mulheres, espera aí, nós estamos sendo tratadas. Mas quando nós chegamos em casa, nós nos deparamos com um homem ainda doente. Pastor, como surgiu essa ideia, esse chamado, eu falo ideia de Deus, gerando no seu coração, como ver esse chamado para lidar com homens? Como começou essa sua visão? Graça e paz, né? Você que nos assiste também, uma honra estar com você aqui, Priscila, ao canal que nos abre a porta. De fato, desde a história da humanidade, a figura masculina é perseguida, combatida e hoje está combalida. As 2 frases que eu mais ouço da boca das mulheres, a primeira é, né, só gostaria que meu marido assumisse o papel de homem dentro de casa, e a segunda, cansei. Nos dias de Cristo, nos dias, na verdade, de Moisés, a ordem foi mate os meninos, né? Nos dias de Cristo, a ordem foi mate os meninos. E nos dias odiernos, a ordem é mascule os meninos, né? Então, você observa que a tendência e a estratégia satânica é literalmente contra a figura do cabeça, contra a figura do homem, aquele que de fato governa. E como o tema de hoje, né, tem a ver com homens e extinção, e é um tema bem peculiar, porque ser homem em uma nação, ser homem em um ocidente, matriarcalizado hoje, né? Eu fico vendo muitos movimentos, por exemplo, como o feminista ideológico, como o movimento LGBT, por exemplo, vociferando contra o patriarcado. Não é de hoje que o Brasil deixou de ser uma nação patriarcal. Somos, de fato, a nação matriarcalizada. São mais de 22 milhões de mães solteiras, desde que a lei de divórcio no Brasil foi instituída, 28 de julho de 1977, de cada 3 casamentos, um terminou em divórcio, e 78% dos divórcios, os filhos ficam com a mãe. Tá certo? Já são mais de 37 milhões de crianças criadas sem figura de um pai, geralmente pela mãe ou pela avó, 7 milhões de meninos e meninas que sequer têm na própria certidão de nascimento o nome do pai. Então não é de hoje que a nação deixou de ser uma nação patriarcal, e de todos os movimentos ideológicos, sempre a perseguição, sempre a fala, ela é liberada contra a figura paterna. Olha, não existe nação sem homem, principalmente a maior demanda brasileira hoje é sobre a figura de um pai. Falei na última entrevista que eu te dei, inclusive, alguns meses atrás, que uma menina criada sem a figura de um pai presente, amoroso, afetivo, tem pelo menos 5 vezes mais chance de perder a virgindade na pré-adolescência. A média hoje é com 11 anos. Né? Menino criado sem figura de um pai amoroso, presente, afetivo, que é o primeiro homem na vida dessa menina, no que tange a tê-lo como referencial de homem, ela tem 3 vezes mais chance do que uma menina
né, que tem pai, de tornar-se mãe na pré-adolescência. Já são 22 milhões de mães solteiras, em média 700 mil mães solteiras por ano. É uma tragédia hoje, tá certo? Um menino criado sem figura de um pai presente, amoroso, afetivo, que vai estabelecer ordem, limite, lei, tem pelo menos 2 vezes mais chance de nem terminar o ensino médio. Então, a figura masculina e a figura que, por tabela, será esse pai, ela não é apenas combatida, mas está combalida hoje e cambaleante no nosso país, tá certo? E, respondendo a pergunta, foi em 2010, né? Então, você que está me assistindo aí agora, as maiores revelações que Deus me deu até hoje foi orando no altar nas madrugadas. Então, eu estava, como é de costume, orando numa madrugada dessa na igreja, no altar da igreja. E para você, varão, que está me assistindo, né, me fez lembrar que agora o Espírito Santo, sobre Eli. Nos 3 momentos mais importantes da história de Israel, onde é que estava Eli? Numa posição que não era para ele estar ocupando. Que todo sacerdote tem um lugar de ocupar, que é o altar. Eli estava onde? Na palavra profética para vir Samuel, sentado na cadeira. Quando a arca de Deus foi roubada, sentado na cadeira. Quando houve morte na sua casa, que morreu Ofni e Finéias, sentado na cadeira. E Deus está falando para os homens de hoje, né? Saia da cadeira, da Netflix, do controle celular, do telefone que está conectado a alguma pornografia dessa da vida, e volte para o altar. Então foi no altar que Deus falou comigo, há 10 anos atrás, que estava me dando um ministério novo, né? Que eu deveria investir nesse ministério, e chegaria um tempo que ele iria, de fato, sacudir as coisas. E são 10 anos se passaram. Eu só comecei, de fato, a palestrar o ano passado, foi 2019. Nesse período eu fui estudar, né, a figura masculina antropologicamente, sociologicamente, escritoristicamente, juridicamente, sexualmente, e por aí vai. Então, o ano passado eu comecei, de fato, a atender alguns convites e a começar a proclamar em alto e bom som que homem não é problema, homem é solução. Só que no Espírito Santo, ano passado, foram mais de 25 mil homens que ouviram nossas palestras, conferências, com mais de 3 mil conversões para a glória de Deus. Glória a Jesus. Pastor, quem está nos assistindo vai ter uma visão assim: esse programa está muito machista, porque a palavra machismo também ela começou a tomar um significado errado. O senhor pode falar sobre isso? Há 25 anos atrás, qualquer dicionário de língua portuguesa traduzia macho, machista ou machismo como quem é e quem exerce e quem tem atributos masculinos. Com os movimentos ideológicos, a palavra macho, né? Espécie é macho. Se tornou... Machismo ou machista tornou-se uma palavra pejorativa. Eu quero salientar, interessante, isso é bem importante. Assim como no movimento LGBTQI+, existem várias nomenclaturas que eu chamo de sopa das letrinhas, os segmentos ideológicos querem fazer a mesma coisa com o lado masculino. Você já vai ter hoje masculinidade hegemônica, suave, bíblica, tóxica e por aí vai. Daqui uns dias teremos 50 ou tantos outros, como tem hoje no movimento LGBT. A Bíblia só me faz menção a 2 tipos de homem. E me convém ressaltar de uma forma muito clara, muito clássica, para que todos possam entender. Primeiro, no velho homem, que está no primeiro Adão, ou segundo, no último homem, né, que está, ou no novo homem, que está no último Adão, que é Cristo. O resto é só fumaça, cortina de fumaça, ou conversa para boi dormir. Então, nós temos um grande desafio. Eu, pastor Emerson, o seu programa que vai alcançar muitos homens, os pastores que estão assistindo. O Brasil tem 30 milhões de homens na igreja hoje. A grande maioria esmagadora sentados numa cadeira com a vida cristã extremamente irrelevante, chata, monótona e sem fruto algum. É um desafio. E muitas vezes sem exemplo, né, pastor? Sem exemplo. É um desafio. Segundo grande desafio, alcançar os 70 milhões de homens que estão fora da igreja, carregando a imagem do primeiro Adão e que não conhecem Jesus ainda. E pastor, pesquisas mostram que quando uma mulher se converte, quantos % conseguem levar toda a família? Essa pesquisa é uma pesquisa de um estudo americano, né? É o Barna, dos Estados Unidos. Ele vai dizer o seguinte: quando a criança caminha para a igreja, 17% da família acompanha.
perdão, 2% da família acompanha. Quando uma esposa, uma mulher, uma mãe caminham para a igreja, apenas 17% da família acompanha. Quando o homem da casa, o cabeça da casa, se converte, caminha para a igreja, em 93% dos casos, a família acompanha. Tá? Só vale ressaltar que o espermatozoide tem mais cabeça que corpo e cauda. Só vale ressaltar que na esfera, né, de organização, de autoridade que Paulo vai desenhar para nós, ele disse: Deus Pai é o cabeça do filho, o filho é o cabeça do homem é o cabeça da mulher. Eu sei que na cultura de hoje, né, fazer menção que o homem, esse homem que você está vendo aí, sendo apresentado, representado nas telenovelas, nos teatros da vida, nos programas televisivos, como homem débil, carnal, fraco, frágil, espancador, traidor, adúltero, é difícil você assimilar que esse indivíduo possa exercer em casa a liderança. Mas o papel, o propósito, o projeto de Deus é que este homem fosse e assuma na essência o seu papel, olhando para Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé, e que, por sinal, imeritosamente, foi o único homem que colocou o pé neste mundo e que recebeu sobre si um carimbo de aprovação. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Paulo receberam um reconhecimento, Hebreus 11. Mas só Jesus, Atos 2, 22, recebeu sobre si um carimbo dizendo: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Os outros tantos, reconhecimento. Cristo, Filho de Deus, encarnado como homem, recebeu uma aprovação. E por isso que ele disse: olhem para ele, e São Pedro vai dizer: sigam os passos dele. Quem é Cristo para nós? Nosso referencial de homem, de honra e de hombridade. E todo aquele que pelo Evangelho se chega a Jesus, vai se tornar nele um novo homem, tá certo? Esse novo homem vai glorificar a Deus de uma forma especial. Curado e sarado em Deus, Restaurado, em todas curado. as suas características. Pastor, é interessante que o senhor falou sobre, em algum momento o senhor tocou sobre esse homem agora desenhado pela mídia. É interessante que uma certa feita, eu fui com a minha filha, meu marido, os meus 2 filhos ao cinema, ver um desenho de princesas de Walt Disney. O nome do desenho é Valente. E eu achei muito interessante que eu futuquei o Léo, porque nesse desenho, a figura forte, a figura de decisão, a figura de direção, o personagem principal era a mãe e a filha. O pai é colocado como aquele rei fanfarrão, sabe? Mole, que não toma posição, que não dá direção. E nós vemos assim que a heroína era a mulher. A mãe, por várias vezes, nesse desenho, por o pai não assumir posição, ela dita as regras. Ela coloca-se. Ela vai dar direção e propósito. E eu falei: Léo, olha como os desenhos vão fazendo. Porque quando eu era criança, tinha o He-Man. Aquele homem, né, bonitão, musculoso, sinal de força, de proteção. E a voz que se dava a esse super-herói era aquela voz máscula, aquela voz de homem mesmo, que ele se cercava ali, qualquer mulher se sentia protegida, só pela voz. Era a voz, quem dublava era a voz de um homem mesmo, e aquela voz imposta. Um homem bonito, musculoso, que vencia as batalhas, que ia para frente do inimigo, vencia as guerras. Aí tá. Aí depois entra em cena Homer Simpsons, sentado como Eli, no sofá, barrigudo. Nada contra a barriga, tá, irmão? Deus abençoe o seu abdominal. Mas eu quero falar a característica, aquele homem lá no sofá, né, alheio às responsabilidades, aos filhos. E quem assiste esses desenhos? As crianças. E eu achei interessante também que o senhor falou sobre feminismo. Nós temos, acho que, uns 3 tipos de feminismo, não é, pastor? Feminismo ideológico. O ideológico que ele tem como vertente, né? Esse é o nosso grande problema, o feminismo ideológico. O ideológico ele parte do princípio, né,
de que essa mulher agora está empoderada, é dona do próprio corpo, é a galera que não rapa o sovaco e anda com o peito lá de fora, sendo muito coloquial na minha palavra. É a favor do aborto, é contra Deus, contra a figura do pai, principalmente contra a figura da família nuclear tradicional. O feminismo social e político, ele tem as suas vertentes importantes. Por que a minha filha, por que você, que é mulher, vai ganhar menos do que um homem que exerce a mesma função? Tem pontos importantes. Você tem aí o feminismo evangélico. As mulheres na igreja hoje estão militando fortemente, inclusive algumas se autodenominando em alguns cargos que nem a língua portuguesa tem ainda. Então o ativismo é muito forte. E o mais cabal e talvez o mais catastrófico seja aí o movimento LGBT. Então você vai ter o feminismo ideológico LGBT de mãos dadas como irmãos siameses, e ambos trafegam no mesmo caminho, contra a figura patriarcal, contra a figura do homem, contra a família, contra Deus, contra uma libertinagem completa. Bom, aliado a isso, você vai ter agora também vindo dos Estados Unidos, o igualitarismo, que apregou o quê? Que homens e mulheres são iguais. Homens e mulheres são iguais aonde? Na nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais aonde? Naquela palavra de Paulo, lá em Gálatas 2, que agora não tem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Diante da graça, do perdão, da salvação, Cristo ele é unitário para todos, igualitário para todos. Onde é que homens e mulheres são diferentes? Em primeiro lugar, somos diferentes cromossomicamente, fisiologicamente, hormonalmente e a nível de caracteres sexuais. Onde é que homens e mulheres são diferentes? No que tange a papéis e responsabilidades. Numa casa em que homem não é homem, mulher não é mulher, marido não é marido, esposa não é esposa, filho não é filho, você não tem a casa, você tem uma anarquia constituída. E aí eu aprendo com a Bíblia, que a Bíblia não nos iguala, a Bíblia nos complementa. Homens e mulheres não são oponentes, não estão travando cabo de guerra e nem estão em batalha como querem as feministas. Homens e mulheres, à luz da Bíblia, se completam. É a doutrina do complementarismo. Estou com a minha mulher há 27 anos. Ela tem muito mais qualidades, muito mais aptidões do que eu. Até porque, importante salientar, ainda falando sobre igualitarismo, nós homens temos 6 vezes mais dificuldade no aprendizado em relação às mulheres. Nós produzimos, através do nosso órgão genital, que são os testículos, o principal hormônio masculino que é a testosterona. Eu sou mais insensível, tenho dificuldade para muita coisa. As mulheres produzem progesterona e estrógeno, são muito mais sensíveis, estão muito mais ligadas a algumas coisas. Então não existe essa correlação de serem iguais. Deus fez ambos diferentes um do outro, mas que se complementam um com o outro. E pastor, é interessante o senhor falar, dos homens terem dificuldade, porque quando a gente vai ver a questão de patente, de criação, ainda é dominado pelos homens. Patente de criar coisas, sabe? De criações, ainda é pelo homem. Eu lembro que chegaram para o meu marido, porque nós somos líderes de jovens, e colocaram no grupo, olha, acho que foi 6% das inovações são das mulheres. E isso é para ser louvado e celebrado. Nós não estamos aqui para rebaixar a figura feminina. Não há nenhum problema na nossa figura feminina. O que a gente quer com esse programa é trazer luz novamente à figura masculina e a importância dela na família e na sociedade. Isso é muito importante. Pastor, há uma live que eu e o pastor Emerson fizemos há meses atrás com esse tema: homem não é problema, homem é solução. E eu me lembro, pastor, que durante a live, quando estava terminando a live, eu pedi que todas as mulheres, porque foi uma live ao vivo dentro de uma igreja, nós tínhamos pessoas ali presentes, e eu falei, eu queria que todas as mulheres ficassem de pé e aplaudissem os homens. Não é no intuito de esconder tudo em que eles precisam melhorar em Deus, precisam ser curados em Deus e restaurados em Deus. Mas era uma forma de dizer, olha, nós reconhecemos a importância dessa figura. E no que depender de nós, mulheres, nós vamos estar também levantando essa bandeira e lutando lado a lado. Por quê? Se eu tenho uma degradação do homem, quem sai perdendo? Os meus filhos. A geração que nos segue.
toda uma sociedade e uma visão coletiva. Mas, pastor, algumas mulheres entraram em contato comigo e se sentiram mortalmente atingidas e afrontadas quando eu pedi para que elas se colocassem de pé e batesse palmas. Até quem estava assistindo, para que isso? Você invalida todo o processo a que eles precisam se submeter para cura, para restauração. Então eu vejo, pastor, e eu não estou dizendo que foi testemunho de mulheres do mundo, mulheres de dentro da igreja. Então eu percebo que esse feminismo ideológico realmente entrou dentro da nossa igreja. Acho que sorrateiramente, vamos dizer assim. E muitas vezes de forma inconsciente, de tal forma que virou um campo de guerra, sabe? Eu estou buscando tratamento, eu estou buscando ser curada, e vocês também precisam, vocês também têm muito a melhorar, e nós sabemos da deficiência que existe dentro das igrejas, com trabalhos voltados para homens. Se eu promovo um ajuntamento feminino, vai dar milhares de mulheres. E pastor, quando se promove um evento masculino, um curso para homens, culto para homens, às vezes não tem a mesma adesão que nas mulheres. E por que será? Porque é o ônus da prova. Se as mulheres assumem todos os papéis, vai sobrar o que para os homens? Agora, me fez lembrar aqui de um texto sagrado, enquanto você falava, que é quando Deus vai levantar Gedeão. E Deus só levanta Gedeão porque o povo começa a clamar. Então entendemos que a terra clamando, o céu vai responder. Então, o que é uma fagulha? É o atrito entre duas superfícies. Gedeão, ele é a fagulha que Deus vai levantar para gerar um despertamento na nação de Israel. Bom, prossegue-se, Deus disse, levanta um pregão aí, só de 12 tribos, só 5 tribos apareceram, e o total 32 mil homens. Deus disse, eu conheço o coração desse pessoal aí. Vamos falar depois que a vitória foi por causa dos méritos próprios, não foi por minha causa. Bom, Deus disse, Gedeão, passa um pregão, façamos um processo seletivo. Avise aí que os medrosos e covardes voltem. O texto fala que 22 mil homens voltaram para casa. Bom, os meus 22 mil homens que abraçaram as esposas, beijaram as filhas e abraçaram os filhos. Os meus 22 mil homens que, o texto vai dizer que Israel empobreceu muito, né? E vinham os midianitas, levavam tudo que eles plantavam durante o ano. E agora Deus está abrindo uma oportunidade para que os homens pudessem assumir o seu papel de quê? De defender as suas casas. Mulheres, por causa do endométrio, sangram naturalmente. É uma questão biológica. Homens, por missão, a começar de Jesus, sangram socialmente. Então Deus está convocando os homens nada mais, nada menos, para assumir a missão ao qual foram criados. Que não é ficar em casa no ócio, sentado no sofá, com o telefone e celular na mão, ou então assistindo alguma série Netflix. Então o texto vai dizer no hebraico que covardia e medo tem muito a ver com aquele indivíduo que está se borrando, está batendo um joelho no outro. Então 22 mil homens voltam. Bom, nós podemos, e é importante salientar isso, mansidão, longanimidade, paciência, amor, gozo, é um fruto do Espírito, são frutos do Espírito. É um atributo do céu para mudar a nossa natureza humana. Todavia, existe uma natureza do homem que Deus não mexe, que é a nossa virilidade. O homem pode ser manso, ter domínio próprio, mas não pode ser aviril. A virilidade, oriunda da nossa testosterona, nos dá o quê? Força física, garra, raciocínio rápido, capacidade de empunhar espada, arma, lutar e, acima de tudo, defender sua casa, sua prole e os seus bens. Qual é a estratégia de Satanás diante de toda esta ideologia marxista e de Engels que está sendo implantado no Brasil? É essa multidão, essa legião de homens emasculados, débeis emocionalmente, fragilizados, tá certo? Para que quando tenho que se posicionar, já seja tarde demais.
Então Deus está falando com os homens dessa nação. Estou aproveitando e dando oportunidade, né? Aquela palavra profética de Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, ela mexe muito comigo. A cabeça está podre, o coração está fraco e todo o corpo está em chagas. Por que é que a igreja do Senhor Jesus nunca será destruída? Porque a cabeça ela é intocável. E por que é que Satanás hoje tem conseguido não só cirandar, mas destruir tantos lares? Porque a cabeça está em chagas. A cabeça perdeu sua principal função, que é de pensar, direcionar, dirigir, governar. E aí eu vou dar uma palavra para você e para as mulheres que porventura entenderam equivocadamente a sua posição de fazermos aquela live lá. Não existe família forte, igreja forte, sociedade forte, país forte, com homens fracos, débeis, fragilizados e, acima de tudo, sem visão, sem noção, sem missão e sem a coesão do seu papel e motivo principalmente pelo qual vieram no mundo. Atos 12 vai dizer que Davi entendeu o seu propósito e foi bênção para a sua geração. Todo homem sem propósito, ele é maldição para si próprio, para a sua família e para a sua geração. Meu Deus, vocês estão entendendo aí em casa a importância do homem, a importância do nosso cabeça. E pastor, nós estamos no Espírito Santo. Talvez você que está me assistindo, eu falo que há testemunhos desse programa já chegando a tantas nações. Depois eu vou mandar um abraço para todos vocês. Mas nós estamos aqui agora gravando do Espírito Santo, né, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. E nós estamos em um estado que é um dos grandes recordistas de violência doméstica. Pastor, o que o senhor tem a dizer em relação a isso? Qual a causa disso? Por que violência doméstica? Ainda em pleno século XXI, nós estamos lidando com esse quadro tão devastador. E vai piorar, né? Vai piorar. 60% dos bancos acadêmicos hoje são ocupados pelas mulheres. 40% dos cargos de chefia, direção, gerência, supervisão são ocupados pelas mulheres. 58% dos carros são emplacados em nome das mulheres. Qual o problema disso? Nenhum. O grande problema é que estamos no auge da 4ª Revolução Industrial. Você vai ter, então, de um lado, né, essa mulher empoderada alcançando meritosamente o espaço dela. Você vai ter, do outro lado, as máquinas ocupando espaço, né, desse homem que até então, naturalmente, culturalmente, sociologicamente, antropologicamente, biblicamente falando, tem a missão de sustentar e prover para a sua casa. Só que você não tem espaço para todo mundo. O Brasil está numa crise terrível, saiu da 8ª para a 10ª economia mundial, 16 milhões de desempregados, 50 milhões de informais. E uma das razões, ou uma das situações que mais destroem a hombridade de um homem é o ócio. O ócio é responsável por uma série de gatilhos: drogadição, alcoolismo, vício e pornografia, crimes sexuais, depressão. Há 3 causas principais de mortes no Brasil hoje no segmento masculino. Primeiro delas, armas de fogo, 60 mil mortes por ano. Segundo, câncer de próstata. Terceiro, suicídio. 76% das pessoas que atentam contra a própria vida são do sexo masculino. Quais as razões dessas? Frustração, decepção, ócio ao extremo, desemprego, falência, amor não correspondido, autoestima baixa, depressão e tantos outros malefícios. Então, o ser que, abre aspas, é forte, não é tão forte assim. Mas não é por quê? Porque de tempos em tempos, a cada geração, a cada década, a cada nova revolução, a cada novo modismo, são subtraídos, são surrupiados os seus valores, a sua missão, o seu conceito. Pastor, eu vejo então com essa sua fala que não basta... Posso concluir? Pode. Terceiro estado no Brasil em feminicídio. Quinto país no mundo em feminicídio. Nós temos hoje, segundo a Lei Maria da Penha, 5 tipos de violência doméstica hoje. Primeira delas, violência física, que é onde é a agressão mesmo, são as vias de fato. Violência verbal, violência psicológica, patrimonial e violência sexual.
Mas violência sexual, mesmo estando casados, sim. Quantas mulheres são forçadas a sexo sem vontade? Que em média a mulher trabalha em média 8 horas e meia mais que o homem, porque não tem só a labuta fora, ela tem a labuta doméstica também. Então, se nada for feito, se políticas públicas, que eu fui um orador o ano passado, lá no Tribunal de Justiça, né? Olha o que Deus está fazendo. E aí eu fui um dos últimos a falar e eu vi muitos projetos de muitas ONGs voltados para qualificar, para ajudar, para auxiliar as mulheres do modo geral, e principalmente acolher as mulheres vítimas de violência. Eu falei, eu bato palma para todos os projetos. Só tem uma ressalva a fazer. Ou melhor, um adendo a colocar. Qual? A figura principal não foi traga para o debate. Então, eu recebi essa missão, quero falar um pouquinho sobre o homem agora. Então, fui falar que o homem brasileiro amadurece hoje, em média, a partir de 45 anos de idade. Que o homem brasileiro precisa de ajuda. Que nascer com sexo, ou biologicamente falando, com sexo masculino, é um evento. Tornar-se homem será um processo de mentoria. Né? Nós precisamos de homens de verdade. Paulo vai dizer, 2 Timóteo 2,2, Timóteo, que você aprendeu de mim, transmita para homens fiéis e idôneos, para que possa também transmitir a outros homens. Então, quantos meninos hoje aí estão sem a figura de um homem para poder olhar e se espelhar? No que seja valores, propósito, missão, afirmação, abraço, afetividade. Então, é muito fácil hoje você elencar os culpados, ou o culpado. A ideia não é falar do culpado. A ideia não é mostrar apenas aquilo que está errado, mas nós propomos solução. E a solução passa, na verdade, pela verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Que verdade é essa? O papel masculino. Que o homem também faz parte da agenda global de Deus. Que o homem faz parte de um projeto de Deus. E que esse homem retém sobre os ombros uma missão muito mais árdua, muito mais pesada, muito mais pujante, muito mais responsável, até mesmo que as mulheres. Agora eu vou dar uma palavra também a você. Muitas mulheres evangélicas, conhecedoras da palavra, elas castram seus maridos. A postura, a atitude, o autoritarismo feminino, eu trato muitos homens, né? Trato muitos homens. Então a postura de muitas mulheres nada mais é do que um ato de emascular esse indivíduo. Porque esse indivíduo ele tem que romper. Ele foi chamado para uma missão. E se ele não consegue, se ele é tolhido na sua missão, você vai ter um indivíduo frágil, fragilizado, tolhido na sua missão, e vai receber até um apelido, né? Até um tema de livro, né? A síndrome de Peter Pan, esse indivíduo que ele chega um tempo que ele entrega tudo na mão da esposa e fala, deixa estar na mão dela. Mas isso não é o papel, isso é uma inversão de valores e uma quebra muito forte de princípios. Eu acho que um dia o senhor falou uma frase para mim, que a principal forma de nós mulheres matarmos um homem é fazer no lugar dele. Com certeza. Né? Ao invés de deixá-lo fazer, tomar a frente e querer fazer no lugar dele. E pastor, para uma mulher que não está em uma igreja, sofre violência doméstica, eu não vou dizer que é fácil, mas é um caminho mais assertivo, embora socialmente a gente sabe que precisa melhorar todo esse acolhimento dessa mulher. Desde o momento que ela chega em uma delegacia, muitas relatam que se sentem culpadas, não se sentem acolhidas. É como assim, você recebeu o que você mereceu. Mas esse é um limbo que nós temos aí quando a mulher é da igreja. Se eu tenho hoje uma mulher me assistindo, que está sofrendo violência doméstica, qual é a melhor conduta? E eu falo melhor conduta não só para o bem-estar dela, mas também para o bem-estar deste homem, para o bem-estar dessa família. Qual é o primeiro passo? Porque eu vi, pastor, na nossa conversa, que solucionar a violência doméstica, a ministração é um ponto, mas não é o único ponto. Nós temos que ser cercado de várias vertentes para tratar esse homem. Uma delas, políticas públicas. Melhor políticas públicas para este homem.
Mas eu tenho uma mulher agora que está me assistindo, que está sendo vítima de violência doméstica. Qual é o primeiro passo? O que tem que ser feito? Então, se me permite, 40% das mulheres hoje no Brasil que sofrem algum tipo de agressão ou violência doméstica são evangélicas, declaram-se evangélicas. Isso é triste, pastor. Triste. Olha só, a grosso modo, nós somos completamente contra a violência. Como eu disse na minha última fala, mulheres sangram naturalmente. Homens, por missão, devem sangrar socialmente. O papel desse indivíduo é proteção. E não ele ser a fonte causadora dos problemas. Inclusive, os movimentos hoje ideológicos falam que, você vê, a nível de percentual, a família tradicional hoje, nuclear tradicional, ela já é em percentual o menor número no Brasil. Os chamados arranjos familiares já são, a nível percentual, maiores hoje. E muitos argumentos desse tipo de arranjo, está vindo o poliamor aí, tem os casamentos homoafetivos e tal, tem um argumento, qual? De que um dos maiores causadores de feridas emocionais e rejeição é a família tradicional e a família hétero. Bom, é um ponto. Segundo ponto, esse percentual elevado de mulheres dentro da igreja agredidas. Por quê? De um modo geral, igrejas não falam sobre violência, concorda? Verdade. Tá? Segundo, a questão de interpretação. A questão de falar que o homem é o cabeça e a mulher é submissa, há uma dificuldade muito forte de interpretação disso aí. O cabeça, o kefalê, o cume, o topo, ele tem a ver com quem protege, não com quem impõe. E a questão da submissão não é ser subalterna, é entender que ela tem uma singularidade, a mulher tem uma singularidade, ela foi criada por Deus para uma missão, qual? Complementar e ajudar para que esse indivíduo possa ser este homem na sua totalidade. E ele também vai prover os meios para que ela possa ser. Então, a gente é completamente contrário a qualquer tipo de violência, seja ela física, verbal, patrimonial, enfim, somos contra. Falamos no ambiente de igreja, nós entendemos que cada um de nós tem uma história. Eu estou olhando para você aqui agora, em 300 anos tem 4.098 pessoas antes de você. Cada um de nós, inegavelmente, carrega uma herança genética, cromossômica, cultural e espiritual. Às vezes esse indivíduo precisa de cura. Às vezes essa confusão, essa violência começou porque o outro lado também precisa de cura. Quantos hoje que estão casados carregam consigo um histórico de rejeição, de agressão, de abusos, e agora na fase adulta, coabitando debaixo do mesmo teto, essa coisa está pipocando aí. Então, é um fator a olhar. Agora, de grosso modo, há um caminho a seguir. Autoridades constituídas, tanto o líder eclesiástico daquela igreja, como também a delegacia de polícia e os canais para poder tratar isso. Porque tem homem que só vai, de fato, baixar a cabeça, baixar a crista, uma vez que chegue lá e você coloca o Maria da Penha nele. Tá? Agora, qual é o meu discurso, qual é a minha fala, qual é a minha pregação? Que este homem tem um papel. Qual o papel? De cuidar, de zelar, de amar, de proteger, de nutrir e de ser semelhante a Cristo em todas as áreas. Por isso nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho ele não muda só a pessoa. O Evangelho também ele muda destinos. Então, por certo, alguém vai nos assistir, vai ter algum marido, vai ter algum pai, vai ter algum lar, vai ter algum relacionamento conjugal, debaixo de agressão física, agressão verbal, agressão psicológica. Eu vivenciei na minha fase pré-púbere muita violência psicológica, de meu pai com a minha mãe, inclusive. A gente sabe o quão catastrófico, quão oneroso para a alma, ou para o conceito de formação nossa como indivíduo, você crescer debaixo de um ambiente desse, mas eu não canso e não cansarei, e vou continuar com a missão dizendo que o Evangelho pode mudar qualquer pessoa e qualquer história. Então temos a bandeira qual? Evangelho pode mudar. Bom, a pessoa não quer abaixar o coração, não quer abaixar a guarda. Aí há uns meios legais de você buscar o seu auxílio. Pastor, a gente vai... Inclusive, se me permite, eu estou criando um projeto chamado Escola de Homens. É um instituto... Sim, nós vamos falar dele agora. Qual a ideia da Escola de Homens? Por que Escola de Homens? Para que você possa, em parceria com empresas privadas, públicas, com a justiça, uma vez que esse agressor
ele receba, né, o encaminhamento que existe pela Lei Maria da Penha, no artigo 45, o grupo reflexivo de homens, para que ele possa passar por um processo de reeducação e Sim. entender, tá certo, o motivo que o levou a cometer aquele deslize. Porque eu entendo que o nosso Deus, a igreja e o nosso papel não é descartar as pessoas, é tentar recuperá-las. Restaurá-las emocionalmente, restaurá-las espiritualmente, restaurá-las de missão, de papel e de visão. Então essa é a visão do nosso Escola de Homens. Pastor, o senhor me falou que em Brasília ou em Fortaleza serão cerca de quantas escolas de homens? Nós temos um grande movimento na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, mais de 100 igrejas em várias cidades vão colocar. Brasília, vamos colocar no Nordeste do Brasil, Fortaleza. E o senhor vai estar multiplicando essa visão que Deus te deu. Nós teremos uma plataforma, uma multiplataforma, né? Sim. E vai ser uma rede global de homens, em que toda igreja, todo homem, todo líder, todo pastor, todo simpatizante que queira implantar uma célula, implantar um ministério de homens, vai poder baixar o nosso ferramentas. Baixar o nosso conteúdo e implementar ferramentas através de cursos, videoaulas e material impresso também. E isso é projeto já para 2021? 2021, está tudo no forno, já sendo fomentado, preparado por equipe que eu já tenho, né? Glória a Deus. Amadas, haverá mudança. E pastor, só para pegar uma vertente, a gente já vai finalizar. Um dia eu fui procurada por uma mulher e eu não a conhecia, tive a oportunidade de conhecê-la em um desses eventos. O pastor estava ministrando para homens e eu entraria logo em seguida para ministrar às mulheres. E ela: Priscila, eu sou aquela irmã que te procurei, que estava com casamento já no abismo. Ela entrou em contato comigo pelas redes sociais. Nós não nos conhecíamos, ela só me via pelas redes sociais. Falou: eu preciso de ajuda. O meu marido é viciado em pornografia. E eu não sei mais o que fazer. Eu vou pedir o divórcio. Eu já tentei de tudo. Eu vou para eventos, eu vou para retiro de mulheres, eu procuro psicóloga, e não há nada para tratá-lo. Eu falo com ele e ele não muda. Priscila, a saída é o divórcio. E ela me mandava áudios chorando: me ajuda, por favor. E aí, pastor, eu já conheci o senhor, já conhecia o seu ministério. E eu falei: amada, há uma saída para o seu casamento. O seu marido não é mau. Ele só precisa ser curado. Ele só precisa ser tratado pelo Senhor. E há cura para ele. Ela: então me fala onde é essa cura, porque eu vou divorciar. E aí eu encaminhei ao pastor Emerson. E pastor Emerson, pornografia está aí, né? E tem assolado muitas famílias e muitos homens. Por quê? Antigamente, os homens bem mais velhos vão poder atestar isso. O que os pais faziam com os meninos? Vou te ensinar a ser homem. Levava para um prostíbulo, pagava uma prostituta. Agora você está batizado. Agora você iniciava o menino. Iniciava o pobre menino, né? E aí também, pastor, escola, faculdade, jovens conversam sobre sexo, falam sobre sexualidade. E muitas vezes acesso a revistas, vídeos pornográficos, e isso acaba fazendo parte da cultura masculina, de tal forma que, se você não está envolvido nisso, você é fruta, você é esquisito, você é diferente. Então é como se masturbação fosse prova de virilidade, né? Pegar várias mulheres, mas enfim, a pornografia. E a gente acha também que é só um problema nos homens, que a gente está abordando homens. Mas é um mal também que tem assolado as mulheres. As mulheres hoje estão consumindo pornografia. Mas vamos falar do homem, porque a questão aqui é homem hoje. O que o senhor tem a dizer sobre a pornografia? Bom, vamos lá.
ela é 50 vezes mais viciante que a heroína. Vocês estão ouvindo isso? 50 vezes mais viciante viciantes que a heroína. Sexo é a palavra mais pesquisada do mundo. E o sexo ele tem mais poder de influência que qualquer moeda do mundo. O sexo tem mais poder que o ouro, que o dólar, que o euro. Tá? Vamos falar de Brasil, né? Em média, nós temos aqui no Brasil 85 milhões de acessos a sites pornográficos por dia. Vai ter pelo menos 24 bilhões de acessos por mês. É muita coisa. Nós vamos ter pelo menos aí 6 em cada 10 homens vendo pornografia no Brasil hoje. Bom, qual é a diferença da pornografia da época que você citou, a pornografia de hoje? Pornografia de 20 anos atrás, você gastava 10 minutos para ler uma página. Hoje, você com 10 minutos, você consegue assistir 10 microfilmes de 1 minuto. Bom, aí tem a ver com um pouquinho nossa questão hormonal e a nossa estrutura sexual. O ciclo sexual masculino é composto de 4 fases: excitação, platô, ejaculação e retração. O homem foi projetado por Deus para ejacular. O pênis tem um formato de um canhão. Então, quanto mais acesso, quanto mais exposição a cenas eróticas, tá certo? Mais excitação, mais desejo de ejaculação, e esse ciclo vai se repetindo. Bom, a pornografia ela vai atentar diretamente contra a área moral, a área hormonal e a área espiritual, porque quem rege o principado, ou quem rege a pornografia, é o principado da porneia. Então, qual é o grande malefício, quais são os grandes malefícios da pornografia? Primeiro, geralmente quem se envolveu na fase da puberdade, na fase de solteiro, geralmente leva para a fase de casado. Isso é um drama hoje de muitas mulheres, inclusive. Segundo, nós temos os que já são casados hoje. Tá? Embora nós somos um país erótico, sexualizado e sensual, somos um país, de certo modo, também doente sexualmente falando. Por quê? Metade dos nossos homens tem alguma disfunção sexual. Quais são as mais prevalecentes? Disfunção erétil, ejaculação precoce, que já alcança 1/3 dos homens hoje. Nas mulheres, né, você vai ter anorgasmia, dificuldade para alcançar o orgasmo, vaginismo e também dispareunia, que é dor na relação. Então somos um país, embora sensualizado, erotizado, somos um país também doente a nível de nossa sexualidade. E a pornografia vem em qual aspecto? Ela vem para deixar o sexo mais fácil. E me refiro agora para os homens casados, mulheres casadas, para os casais e para aqueles que vão casar. Sexo de qualidade dá trabalho, por incrível que pareça. Então, a pornografia ela vem como um instrumento do adversário, para quê? Para deixar essa coisa mais fácil. Tá? E muitos têm feito da pornografia, da masturbação compulsiva, e aí como sexólogo e terapeuta sexual, né, eu trato não apenas a perversão, mas também a compulsão e 30 tipos de parafilias diferentes. Tá certo? Então muitos homens eles acabam indo para a pornografia como um gatilho. Desse gatilho, a quantidade de vezes que ele vai acessar por dia, por semana, por mês, vai desaguar em uma perversão, que vai desaguar na compulsão. Daqui a pouco temos um indivíduo já com alguns problemas de parafilia, por exemplo. Então, qual é o recomendado? Tá? Hoje nós temos no Brasil, em média, 245 milhões de linhas conectadas à internet. Geralmente, a maior parte dos acessos hoje são remotos, são telefone celular. Então, esse camarada ele já está com nível, né, de vício, nível de compulsividade, ele precisa sair fora dessa conexão. Primeiro ponto, para que o cérebro possa se recuperar e o cérebro do mal já possa se acostumar a viver sem a dopamina por um período. Segundo lugar, mortificar a carne dele. Terceiro lugar, saber que a palavra de Deus, ela limpa o indivíduo por dentro e também por fora. E por último, mortificar a sua carne na cruz. É o caminho sem volta. E para encerrar também, eu acho que o quinto papel é desejo de não querer fazer mais. Ele tem que ser viril, tem que se posicionar. Por quê? Porque, né, uma série de questões, daí a pouco o sujeito começa, né, a ter culpa, começa a ir para outros caminhos. Isso aqui é uma coisa interessante. Aqui no Brasil, a nível de percentual, né, o que mais pesquisa são virgens novinhas e depois travestis. Hoje, que tem de pai de família sendo preso
porque está compartilhando material pornográfico. E existem leis severas para isso. Bem não é severas. brincadeira. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que um homem ele vai lá e abre a caixinha e pega a chave do playground, ele vai ter consequência. Então você está aí, meu amigo. Né? Eu não sei a sua idade, eu não sei sua postura, não sei aquilo que está sobre os seus ombros. Uma coisa eu sei, que um homem de verdade precisa ser homem em tempo integral. Lembra de Davi, né? Está passeando no palácio, vai olhar Batseba, que é uma voyeurista, exibicionista, tinha prazer em tomar banho com alguém Ser olhando para observada. ela, ser observada. Vai encontrar um sujeito completamente no ócio, os ex estavam na guerra, Davi estava em casa passeando no palácio, e vai juntar fome com a vontade de comer. O grande problema é que a sensação orgástica masculina dura entre 8 e 12 segundos. Não vale a pena e não compensa. Tem muita coisa sendo colocada em jogo. Tá certo? É verdade. Agora, sobre as mulheres, 25% das mulheres adultas em pornografia no Brasil. E com a Revolução Sexual de 60, e com a segunda Revolução Sexual de agora, 2010, dentre os apetrechos eróticos, o vibrador está em primeiro lugar na questão de consumo feminino. As mulheres, elas implementaram e têm difundido o que nós chamamos de ditadura do orgasmo. Tem uma artista que soltou a seguinte frase: vibrador é vida, casada. Então, porque na verdade, com o surgimento e com as pesquisas e com o avanço do conhecimento sexual, descobriu-se um órgãozinho novo nas mulheres, que até então estava escondido, entremecido entre os lábios inferiores e o lábio maior e o lábio menor, que é o clitóris. Que na excitação da mulher, no seu clímax, ele pode alcançar 9 centímetros e tem 8.000 terminações nervosas. Então tem muita mulher que está viciada em masturbação e descobriu aquele brinquedinho ali. O que nós entendemos da parte de Deus? Né? Que o Antigo Testamento, ele é, na verdade, ele tem, na verdade, e na verdade, de um modo geral, mais homens morreram por causa de sexo ilícito no meio do povo de Deus do que por causa de guerras. Um homem redimido, uma mulher redimida, tem também um padrão sexual a seguir. Pastor, tem alguma coisa a ver com não ter prazer? Não. O sexo e o ser humano, do modo geral, do alto da cabeça até a planta dos pés, Deus criou cheio de áreas erógenas, áreas sensíveis ao prazer. É um presente de Deus a nossa sexualidade. Mas esse desenvolvimento, essa coisa gostosa, o prazer deve ser, né, interligado à questão do casamento e deve ficar em 4 paredes junto com o casal. Bom, que pena. E posso só dar uma outra Pode, palavra? olha, a gente quer. Olha, o pastor. Sexo é o calcanhar de Aquiles da igreja moderna. Tá? Sexo é o calcanhar de Aquiles da igreja moderna. Todas as esferas da igreja. Antes Todas. a gente pensava que era um problema de nós, líderes de jovens. Não. Ah, é um problema de jovens. Não. É o calcanhar de Aquiles do Ministério de Homens, Departamento de Casais. Vamos falar então só para poder colocar a cereja no bolo. Essa mulher hoje, abre aspas, né, enganosamente empoderada, assumindo casa, marido, conta, filhos, igreja, ministério. Está entrando em menopausa precocemente. É os mais tem hoje. E né? adoecendo também, pastor. Sistema gonodal entrando em falência, baixando o libido, vagina ressecando. Hoje, em média, 43% dos divórcios no Brasil acontecem com a mulher na menopausa. E aí obriga esse indivíduo, muitas vezes, a ter um amante virtual, quando não, ele descarregar suas demandas sexuais através da pornografia. Então, eu entendo que o sexo é um presente, eu entendo que o erotismo entre o casal é a cereja do bolo, mas entendo também que o sexo, ele é a muralha de proteção para que marido e mulher continuem sendo íntegros e terminem a sua jornada nesse mundo com integridade sexual. Nada destrói mais a moral de um homem e da mulher do que o adultério e o pecado sexual. Verdade, pastor. Meu Deus, que programa rico de informações, de verdades, de revelações, elucidações sobre tantas coisas. Pastor Emerson, muito obrigada. Agradeço. E eu queria finalizar porque geralmente quem vai assistir esse programa pode até ter homens, mas a maioria
pelo menos por enquanto, até que a gente venha incendiar essa sociedade, serão as mulheres. E eu incentivo você, mulher, que está assistindo esse programa, a chamar o seu companheiro, a chamar o seu filho, a chamar o seu marido, a sentar com você e assistir esse programa. Eu incentivo você, mulher, a compartilhar esse programa com o maior número de pessoas que você puder. E eu quero finalizar essa entrevista tão rica, tão cheia de chaves do céu para restaurar famílias e casamento e a nossa sociedade. E, pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra aos líderes. Por quê? Líderes, é muito importante o ministério feminino na sua igreja. É muito importante retiros que movimentam tantas mulheres, mulheres sendo tratadas, curadas. Isso é muito bom e não deve acabar. Mas as igrejas precisam ser incentivadas a levantar ministério de homens. E não é isso, pastor, que eu falo. É lindo ver homens cantando lá na frente, mas esse ministério tem que ser além de um grupo que canta. Tem que ser dada ferramentas de tratamento, de confronto, sabe? Para que haja cura. Porque se não tiver confronto, não vai haver cura. Que seja cursos, o pastor tem uma escola de homens, fundou uma escola de homens, que eu falo, pastor, que as igrejas são muito bairristas. Não é do meu ministério, eu finjo que não existe. Né? Ou às vezes é do mesmo ministério, mas não dá o valor devido. Então, amados, por favor, igrejas pentecostais ou não pentecostais, este é um clamor. Você falou no início da palavra. A igreja clama e o céu responde. E não é só nós mulheres que estamos clamando por restauração e cura dos homens. A igreja clama, a sociedade clama, os filhos clamam. Todos nós clamamos por este tempo de cura e restauração. Sabe, o pastor vai lançar o ano que vem, já é para você estar desesperado, entrando em contato com ele ontem, para saber que plataforma é essa, como você faz para tocar, sabe, essas ferramentas, essas chaves, essa plataforma, pastor, que isso possa disseminar. Para finalizar, qual a palavra que o senhor dá aos líderes? Como implantar um ministério de homens forte em uma igreja? Eu sei que eles podem contar com a sua ajuda, com o seu mentoreamento, está vindo material aí para dar suporte, eu louvo a Deus por isso. Mas qual a palavra de incentivo para esse líder? Para começar uma onda de ministérios de homens, mas não grupos que cantam, mas literalmente um ministério que venha impactar a vida desse homem, a família desse homem e, consequentemente, a nossa sociedade. Obrigado pela pergunta. Tem meus canais, né? Eu acho que o mais visível hoje é o Instagram, premerson.oficial. Meu passo é você montar um trabalho de homens escolhendo líderes que têm um perfil de família, de maturidade, tal e tal. Segundo lugar, entender que você não muda uma cultura do dia para a noite. Eu tenho feito alguns cálculos. Nós teremos alguma melhora visível daqui a 20 anos, se começarmos hoje. Tá? Porque, de um modo geral, há 30 milhões de homens evangélicos hoje. E, de um modo geral, a maioria inerte e contente em pertencer apenas a uma denominação. É a minoria da minoria das minorias que tem algum trabalho efetivo. Bom, você me conhece, sabe que eu sou pastor de uma igreja ativa, pujante e viva, e que tem experimentado o mover de Deus muito, muito diferenciado. Eu atribuo o que vivenciamos em morada à graça, em primeiro lugar, e segundo, a cultura masculina que foi implantada ao longo desses 2 anos últimos. Então, esse homem agora está se convertendo, está chegando em casa, ou está se realinhando ao propósito dele e dizendo para a esposa e para os filhos: me acompanha que eu encontrei uma igreja para a gente. Então, ele tem assumido um protagonismo qual? De sacerdócio. O homem, ele é, no conceito família, a parte ou a partícula transitória da bênção.
Ele é, na verdade, a essência desse ministério sacerdotal. É claro que em Cristo, a grosso modo, todos, homens, mulheres, meninos, velhos, né, de forma indistinta, podem oferecer intercessão em favor de alguém. É a terra clamando em favor de alguém aos céus. Mas a nível de família, quem é o marido? Ele é o pastor de um pequeno rebanho. Ele é a voz de Deus para ministrar o coração dos filhos. Aleluia. E também da esposa. Então, meu lugar é começar a implantar um ministério de homens. Segundo lugar, não desanimar com um número pequeno inicialmente falando. Tá? Porque você não muda uma cultura com 24 horas. Então você vai persistindo, vai envolvendo, né? Você vai implantando materiais que vão de encontro às demandas daquela igreja. Cada igreja tem uma localidade, tem uma condição geográfica e cultural daquela região, então ele precisa ter muita acessibilidade para que ele possa implantar um trabalho que vai de encontro às demandas daquela comunidade. Algumas têm mais violência, outras nem tanto, outras mais questão de tráfico de drogas. Então ele precisa ter essa parte sensível, e ele vai adequando, ele vai orando, ele vai implementando. Quando ele menos imaginar, uma grande centelha de mover já começa no coração dos pais, os pais começam a se ajustar aos filhos, daí a pouco há uma reconexão, daí a pouco a casa toda está servindo a Deus. Aleluia! Então é um processo que nós cremos que em 20 anos, se todos os pastores, líderes, vestirem a camisa a partir de hoje, em 20 anos, a gente começa a colher os frutos. Amém. Olha, ó, empoderados. A new man for a new time. Novo homem para o novo tempo. Isso aí, essa é a visão. Aleluia. Aleluia. Pastor, a gente quer agradecer. Que privilégio. Amadas, quantas pérolas. Vou te dar um conselho. Veja de novo, rebobina, não é mais rebobina fita, né? Volta no início, pega um caderno, anota tudo. Foram pérolas lançadas aqui nessa noite. Pastor, muito obrigada. Teremos outras e outras oportunidades. A gente sempre tenta abraçar o máximo de tema que a gente consegue, porque é precioso ter o pastor Emerson. Eu não sou boba nem nada. Eu aproveito essa pérola enquanto eu posso ter perto, porque em breve, né, quando começar a expandir essa visão global, né, pastor, de homens, plataforma global, vai ser difícil tê-lo aqui. Então, eu já tenho agora, vou pegando as chaves agora, as pérolas agora, porque eu creio, pastor, que Deus tem te levantado para esse tempo, para essa geração, para essa transformação e para essa mudança. Eu não tenho sombra de dúvida. E sempre que alguém me pergunta, você tem um nome para ministrar para homens? Eu falei, tem. No meu estado tem uma autoridade sobre esse assunto. Pastor Emerson Mafessoni, que Deus continue abençoando o seu ministério, o seu casamento, a sua casa, que seus filhos lhe tragam muita honra, muita alegria por todas as sementes que o Senhor decidiu plantar no reino. Eu, como mulher, eu quero te agradecer, porque eu sei que homens curados vão refletir diretamente na minha saúde. E eu vou dizer física, emocional e espiritual. Quero te agradecer, porque líderes como o Senhor vão curar a próxima geração e vai ser uma bênção para os meus filhos. Quero te agradecer pela minha filha, que hoje tem 9 anos, mas por causa das suas sementes, talvez ela encontre um Espírito Santo melhor. Fala Espírito Santo Estado, tá, amadas? Talvez ela encontre literalmente uma sociedade melhor. Por minha filha, eu te agradeço. Por mim, eu te agradeço. Pelo meu casamento, eu te agradeço. Pela minha sociedade, eu te agradeço. Por nossa igreja, falo nossa igreja, não a ADNV, mas por todas as igrejas que vão ser tocadas por essa visão, eu te agradeço. Pela restauração dos princípios eternos, eu te agradeço. Aleluia. Porque é como óleo que desce sobre a cabeça. Aleluia. Esse é, na verdade, aleluia, o princípio de Deus. Primeiro na cabeça de aleluia. Arão, depois toca no corpo. E o Senhor ordenará a bênção. Eu creio nisso. O Senhor tem ordenado a bênção. Ah, pastores, sejam tocados neste programa.
em nome de Jesus, toda resistência de placa denominacional, em nome de Jesus, caia por terra. Corra atrás das ferramentas, abra o teu coração. Pastor, mais uma vez, gratidão. Que esse new man, for new time, chegue aos, não vou dizer que terra não tem canto, mas seja soprado, aonde Deus puder levar, a todas as nações. E eu creio que nós, como igreja do Senhor, somos porta-vozes no céu, na terra. Amém? Muito obrigado. Agora, vai ter outras oportunidades. Tem que aproveitar ele, irmãos. Depois vai nas redes sociais. Tem um cruzeiro, querido. Um transatlântico. Não vamos falar nisso agora, pastor. Só vou dar só uma dica. Em dezembro, 2021, só para homens, mas vai ter um para mulheres. Um para mulheres, um para jovens, um para casais. E tudo em dezembro? Vai ter um agora saindo, agora, né? Dia 10 de fevereiro, primeiro congresso Mulheres de Honra. Meu Deus. Renata Brum vai estar cantando lá também. Renata Brum que está cantando aqui, porque eu sou chique, eu trago tudo primeiro aqui. E aí nós vamos sair do Rio de Janeiro, vamos para Angra dos Reis, depois Ilhabela, São Paulo, depois Rio. Congresso Mulheres de Honra vai ser bom demais. Ano que vem nós teremos um só para casais, apimentando a relação. Um só para homens, um só para jovens e, por derradeiro, um só para mulheres de novo. Meu Deus, não perde não, meu filho. Agora vamos ouvir a família Leitão. Pastor, muito obrigada. Deixa eu abençoar. Foi top das galáxias, como diz o pastor Eduardo Vieira. Ei, Deus tem transformação para a tua casa. Mulher, não desista. Aleluia. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu.
diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. E até diante da morte, prefiro ser fiel. A paz do Senhor. Vamos agora entrar na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para nós em mais este culto. Eu falo que não é só um programa, mas é um culto de adoração ao Senhor, e como todo culto, tem adoração, tem testemunho, mas tem também a palavra do Senhor. Mas antes de entrar na palavra, eu queria mandar um grande abraço ao missionário Roberto Shoa, lá em Bali. Olha onde esse programa está chegando, lá em Bali. Ele estava tendo uma resistência de um determinado líder espiritual, que estava sendo uma barreira para o fluir da obra de Deus através da vida do missionário Roberto Shoa. Mas através dos nossos programas, esse líder espiritual foi assistindo e o mover de Deus foi tocando nesse líder espiritual, que hoje assiste aos cultos e está sendo ministrado pela palavra do Senhor. Como é gratificante, Roberto, saber que este programa, aqui num pontinho do Brasil, chegou aí em Bali para edificar a sua vida, a vida deste homem e a obra de Deus que está sendo realizada aí. A você, as nossas orações, os nossos joelhos, as nossas intercessões, o nosso amor em Cristo pela sua vida e todo o nosso apoio para lhe dizer: continue nesse chamado, firme no propósito de Deus para a tua vida. Meu abraço também especial a você, Margarete Silva, que está aí com os ribeirinhos do Amazonas e diz: não parem de fazer os programas, porque tem sido ferramenta para me ajudar na evangelização deste lugar. Margarete Silva, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. E se somos ferramentas usadas pelo Senhor para abençoar a sua vida e a vida de todos esses moradores aí em Amazonas, então que assim seja. O nosso abraço aí a todos os ribeirinhos. Quem sabe um dia poderemos nos conhecer pessoalmente. Que Deus anote em sua agenda e, se for propósito de Deus, que assim seja. A vocês todo o nosso carinho,
também as nossas orações e intercessões para que o nome do Senhor cresça neste lugar e o reino de Deus seja promovido aí onde vocês estão. Mandem os seus testemunhos, porque nós estaremos lendo, estaremos orando por vocês e testemunhando dos grandes feitos do Senhor. Mas a palavra que Deus tem para nós está lá em Juízes, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. Diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, depois de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Era um tempo de perversão espiritual. Esse tempo de Juízes é um tempo marcado pelo declínio espiritual de Israel. Ora eles estavam na presença, e ora eles se distanciavam da presença do Senhor. E toda vez que eles se distanciavam da presença do Senhor, o Senhor permitia que eles fossem perseguidos e assolados por inimigos, mas não para que fossem destruídos, mas para que convertessem o seu coração novamente ao Senhor e se voltassem novamente ao Senhor. Era um tempo de perversão espiritual, mas eu percebo também que era um tempo de fraqueza da figura masculina. Baraque, ele não atentou para a palavra do Senhor que diria: vai que eu sou contigo, entregarei Sísera na tua mão. Ele estava tão fragilizado quanto o homem, tão descrente na palavra de Deus, tão descrente nos potenciais que Deus ministrou para ele, que ele disse para Débora: eu só irei se você for comigo. Ele via Deus com Débora, mas será que esse homem não via Deus com ele? Ele estava tão convicto que se Débora estivesse com ele, a vitória seria certa. Mas só a palavra do Senhor sobre a vida dele não era suficiente. Ele não cria porventura que Deus estava com ele. Eu vejo uma baixa autoestima em Baraque, como se ele não fosse capaz. Nós estamos vivendo tempo, como foi dito na entrevista, um tempo em tentativa de assassinato da figura masculina. Desde Êxodo, depois passando por Herodes, nós vemos planos malignos para assassinar os homens, para assassinar o papel masculino, para assassinar esta figura tão importante dentro dos planos de Deus para a família e para a sociedade. Agora a questão é o seguinte: nós precisamos entender que Deus quer usar as mulheres, mas Deus não quer descartar os homens. Nós precisamos entender que Deus tem planos realmente para as mulheres, que Deus se alegra com o crescimento das mulheres, que Deus se alegra em ver mulheres na brecha. Deus se alegra, tanto se alegra que nos deu talentos, nos deu dons e tem prazer em nos usar. Mas nós precisamos entender que Deus também tem planos para os homens, que Deus quer usar os homens, que Deus também derramou unção sobre os homens e que os homens fazem parte de um plano eterno. Nós precisamos entender
que Deus colocou os homens como liderança espiritual, como cabeça das mulheres. E nós precisamos entender que a autoridade não tem a ver com autoritarismo. Mas quando nós abrimos Salmo 133, nós vamos ver, fazendo uma analogia sobre o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e sobre o Monte Hermon, como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon. E eu quero te dizer que ele fala, olha, desce primeiro na cabeça, depois escorre pela barba e depois pelas vestes. E em comparação, quando ele diz ao orvalho que desce sobre o Monte Hermon, ele diz assim, e dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida nessa hierarquia espiritual que Deus estabeleceu. Que não foi para subjugar as mulheres, não foi para destruir as mulheres, não foi para amordaçar as mulheres, mas Deus levantou os homens para cuidar de nós, para nos amar, um amor sacrificial, nos tendo como vaso mais frágil. Na hierarquia que Deus estabeleceu, a bênção. Quando nós vamos em Juízes, no capítulo 5, nós vamos ver Débora cantando a maternidade sobre Israel. Não tem nenhum problema na maternidade, desde que não haja falência da paternidade. Não há nenhum problema Débora cantar a maternidade, mas o que nós não queremos é a morte da paternidade, é a ausência da paternidade com todas as sequelas que a ausência paterna traz, a ausência do homem traz. Nós vamos ver mais adiante que ele diz, olha, eu só irei, Débora, se você for comigo. E ela diz assim, olha, eu irei contigo, mas a honra dessa guerra não será sua. Deus entregou a honra da guerra na mão de uma mulher. Caiu uma grande chuva. Císera era um capitão de um exército muito forte, com mais de 400 carros de ferro. E era um exército poderoso do rei Jabim. E Císera vai avante contra o povo de Deus, mas cai uma chuva, cria uma lama de tal forma que os carros ficam atolados e o povo de Deus começa a prevalecer. Císera corre e tenta se esconder na casa de Éber. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Éber era para estar aliançado com o povo de Deus, porque a descendência de Éber é do sogro de Moisés. Olha aí, ó. Era para ele estar aliançado com o povo de Deus, mas ele se aliança a Jabim. Ei, eu quero te dizer uma coisa, homem não posicionado em casa, homem fora da posição certa, vai fazer com que sua casa vire habitação do inimigo, vai fazer com que sua casa vire refúgio para o inimigo. Eu quero dizer, homem, que você não deve estar aliançado com o mundo, com os princípios que regem o mundo. Ei, você não deve estar aliançado com esses princípios perversos, princípio de pornografia, princípio de adultério, vícios de prostituição da carne, mas você deve estar posicionado em Deus, porque você vai abrir tenda para a entrada de Císera, ou você se posiciona, Éber, ou sua casa vai se tornar esconderijo do diabo. E ali naquele momento, Jael está posicionada. E essa palavra é para você, mulher. Talvez o seu marido está aliançado com coisas erradas, com coisas que afastam a presença de Deus para dentro do seu lar. Mas eu quero profetizar que você é Jael.
E eu quero dizer que naquela época as mulheres enfincavam as tendas. E eu quero dizer que não é fácil fixar tenda, principalmente em tempo de vento e em tempo de tempestade. Sabe o que eu quero dizer para você, mulher Jael, que está me ouvindo neste programa? Talvez por muito tempo você não entendeu o vento, você não entendeu a tempestade sobre a tenda do seu lar, mas você estava sendo forjada, você estava sendo treinada na estaca para reconhecer quando o seu marido está aliançado com coisa errada, se ele está aliançado com coisa errada, que você seja parte da aliança, a parte da aliança firmada em Deus, que você seja parte da aliança para trazer o seu marido à condição de estar na presença de Deus, que você seja treinada na estaca. E olha o que é interessante, ele pede água, mas ela não dá o que ele pede, ela dá o que é necessário, ela dá um copo com leite. Porque mulher aliançada com o céu tem a estratégia certa, a atitude certa, no momento certo, mesmo quando o marido está cego. Aleluia! Ei, mulher que está aliançada com Deus, é treinada na estaca e não dá o que o inimigo pede, mas ela dá o que é necessário para destronar o inferno na sua casa, para destronar o inimigo no casamento, para destronar o inferno no coração do teu marido. Ei, escute, quando ela dá leite, aquilo pesa e causa um sono em Sísera. Ele dorme. E ela aproveita a oportunidade e mata Sísera dentro da sua casa. Ei, homem, não seja Éber, não seja Baraque com baixa autoestima, sentado na cadeira como o sacerdote Eli, como o pastor Emerson profetizou. Ei, não seja recuado como Baraque, não seja desacreditado como Baraque. Não jogue para cima da mulher aquilo que é o seu papel fazer. Assume a sua posição de sacerdócio. Faça as alianças certas. Desfaça as alianças erradas. Ei, esse seu amigo de trabalho que só tem conversa pervertida. Esses amigos de trabalho. Esses amigos que só te levam para o caminho errado. Ei, está na hora de desfazer a aliança com Jabim, está na hora de desfazer a aliança com Sísera e voltar a fazer a aliança com o Eterno, porque a sua casa está em risco, Éber. A nação está em risco, os povos estarão em risco, a sociedade estará em risco. Se vocês, homens, não se posicionarem e voltarem a assumir o sacerdócio e o papel de autoridade nas suas casas, que não tem nada a ver com autoritarismo, mas tem a ver com uma liderança em Deus, que traz cura para sua esposa, que traz cura para os seus filhos, que traz cura para a sociedade. Eu quero incentivar você, mulher, tome posse dessa estaca e finalize os inimigos da tua casa. Não alimente Sísera, mas mate Sísera. Não deixe o inimigo crescer na sua casa. Não participe de vícios sexuais. Não participe de vícios pornográficos. Ei, não participe desse tipo de aliança. Mas Jael, esteja com a estaca na mão. Clame ao Senhor. Finalize o inimigo na sua casa. Clame ao Senhor e o céu mandará a resposta. Procure ajuda. Tenha ajuda do alto.
E Deus tem levantado homens como o pastor Emerson. Deus tem levantado líderes em pontos dessa nação. Seu casamento não está perdido. O seu marido não está perdido. O seu filho não está perdido. Eles não são homens maus. Eles só precisam sair do primeiro Adão, da natureza caída, do velho homem, e através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, ter uma identidade e caráter restaurado. Esta é a palavra de Deus para este programa. Deus tem cura para os nossos homens e, consequentemente, cura para os nossos filhos, cura para nós mulheres, cura para as nossas igrejas, cura para a nossa sociedade. Receba essa palavra. Deus quer levantar os homens. Aleluia! Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui. Que a atmosfera de bênção, de milagre, de chave, essas amadas
são do ministério onde eu reúno, né? A DNV hoje é um ministério muito grande em vários bairros, né, cidades, mas mais pertinho de mim eu tenho a Renata, já foi a minha maestrina no coral jovem. Para mim é uma honra ter vocês aqui. Vocês são uma referência não só no nosso ministério, mas fora dele, da presença de Deus. Foi um programa muito feliz. Ícaro, meu Deus, revelo esse talento em pessoa. Que bom tê-los aqui. Guarde essa mensagem. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Recebe essa palavra. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia nos alegraremos no Senhor. Cantarabaxude, cantarabaxai. Eu quero declarar que não importa a condição que esteja o seu casamento, a condição que esteja a sua família, o Evangelho é transformador, o Evangelho é poderoso, há poder no nome de Jesus Cristo, e como igreja do Senhor, nós proclamamos o céu, nós proclamamos o poder de Deus, nós proclamamos a cura. Se você, homem, já desistiu de você mesmo, se você não tem mais crédito dos seus líderes, da sua família, dos seus filhos, talvez você é um homem desacreditado, mas eu quero declarar que há um mover de Deus fluindo através deste programa, e o Espírito Santo está dizendo que no segundo Adão, em Cristo Jesus, há um resgate da tua identidade, há um resgate do teu papel, a cura para você. Creia nisso, creia nisso. O choro pode ter durado até hoje, mas eu quero declarar que a partir deste programa, algo foi destravado para a tua vida, um gatilho foi acionado no teu coração, e há um mover de renovo, há um mover de restauração, há um mover de libertação, há um mover de cura. E eu quero declarar que Ele converterá, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Seja abençoado em nome de Jesus. Toda a família Leitão, minha gratidão. Ícaro, ao pastor Emerson que esteve aqui, a minha gratidão. E agora eu vou terminar orando ao Senhor, abençoando a vida de vocês e você que está me assistindo. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por mais este programa. Pai, eu te louvo pelas pérolas que foram lançadas aqui. Pai, eu te louvo pela vida do pastor Emerson, esse homem que o Senhor tem levantado no nosso estado, por que não dizer na nossa nação, Pai, para proclamar cura, para proclamar libertação, para proclamar restauração dos homens, e com isso, Pai, a todas as famílias, as mulheres, aos filhos e a nossa sociedade. Pai querido, quando falamos em família patriarcal, muitas pessoas associam com autoritarismo, mas o desenho patriarcal que o Senhor fez foi um desenho de bênção, foi um desenho de cura, e eu sei que o Senhor tem ordenado a bênção, Pai, através do princípio da tua palavra. Pai querido, Pai amado, eu abençoo a família Leitão, os seus filhos, seus casamentos, o Ícaro, Senhor, à medida que eles foram semeando aqui, Deus, que eles recebam a recompensa completa, que eles recebam resposta,
resposta, que eles recebam cura, que eles recebam porta aberta. Pai querido, porque eu creio que o céu foi movido nesta noite. O céu foi movido neste programa. Senhor, venha com resposta. Pai, muito obrigada por este culto gravado, aleluia. Obrigada pela tua presença, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Abençoa cada vida, Pai, que vai ver esse programa. Pai, que sejam despertados, como o pastor Emerson falou, que saiam da cadeira e se coloquem de pé, assumindo a liderança, assumindo o sacerdócio. Pai querido, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez neste lugar, em nome de Jesus. Seja abençoado. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.